Olá, a partir desse momento iniciamos o videocast COP30. O videocast é alusivo aos 30 anos da Cicobi Coimpa, veiculados nas plataformas do Grupo Liberal. O videocast é concebido para trabalhar o seu patrimônio privado e público dentro da perspectiva da cidadania fiscal e da cidadania financeira. E hoje nós vamos abordar um tema relevante, que são os desafios que a mulher encontra em todos os ambientes, e para isso eu e a Lucena estaremos entrevistando a nossa advogada Gabriele Maués, né? Pessoa extremamente atuante nessa área e também conselheira de administração da Cicobi Coimpa. Seja muito bem-vinda, Gabriele. É um prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. É sempre um prazer poder conversar sobre o direito das mulheres e poder conversar sobre o cooperativismo também. Gabriele, acho que a gente pode começar agora. Você trabalha muito, tem uma participação muito ativa na causa das mulheres, né? Quais são as causas que você trabalha? Além de eu estar coordenando o primeiro comitê da mulher da Cicobi Coimpa, cuja ideia é justamente fomentar as ações para o fortalecimento das mulheres dentro da cooperativa e das próprias cooperadas na comunidade, eu também estou conselheira seccional e presidenta da Comissão das Mulheres e Advogadas da OAB Pará. E, além disso, eu sou sócia do Moura Furtado e Maués, Advogadas Associadas, que é o primeiro escritório feminista e antidiscriminatório aqui do Pará, onde nós temos o compromisso político de atuar em prol de direito das mulheres no sistema de justiça. Que legal, diferente. Primeira vez que eu ouço falar alguma coisa assim, sobre as advogadas, né? Qual é o trabalho que vocês desempenham nessa comunidade de advogados? Realmente nós somos pioneiras, né? O escritório foi fundado pelas minhas sócias, a doutora Carla Furtado e a doutora Thais Moura, e foi o primeiro desse tipo aqui, mas hoje nós estamos também fomentando essa rede de colegas que atuam nessa mesma perspectiva interseccional de gênero. E o que é isso? É justamente atuar para as mulheres reconhecendo as desigualdades de gênero que existem e que vão aparecer também nos processos judiciais. Quando você fala, né, de mulher no ambiente corporativo, no ambiente de trabalho, qualquer que seja ele, você sabe que é difícil. Imagino que você, defendendo todas essas causas das mulheres e tudo mais, sabe mais do que qualquer outra pessoa que é difícil. Por que é tão difícil para uma mulher estar ali no ambiente corporativo? É realmente muito difícil esse ambiente, porque ele é um ambiente hostil para mulheres, ele é um ambiente marcadamente masculino. Isso está relacionado com as questões de gênero. E a gente começa falando da questão da divisão sexual e social do trabalho, que é essa ideia de que o trabalho do homem ele é considerado socialmente mais importante e, por conta disso, ele é mais valorizado, inclusive economicamente, enquanto que o trabalho das mulheres é mais precarizado. As mulheres, por exemplo, fazem o dobro do trabalho doméstico dos homens, segundo o IBGE, dados de 2022, e isso impacta na carreira delas, porque se elas estão responsáveis por esse trabalho doméstico e de cuidado, elas não vão poder se dedicar tanto à carreira quanto os homens. Esse é um dos problemas aí primeiros que aparece. E aí vão ter vários outros por conta dessa diferença aí de tratamento entre homens e mulheres na sociedade. Trabalho de cuidado, né? É interessante falar o que é isso. Vamos destrinchar para as pessoas o que é o trabalho de cuidado. O trabalho de cuidado é esse trabalho que é desenvolvido em prol do cuidado de outras pessoas, seja de uma criança, de um idoso, de uma pessoa com deficiência, da família de um modo geral, que caminha muito junto com o trabalho doméstico, que é relacionado às tarefas domésticas. E esse trabalho, historicamente, é desenvolvido por mulheres. São as mulheres que ficam responsáveis. Normalmente, quem cuida da sua vida na sua família é a sua mãe ou é uma outra mulher. Normalmente, a esposa cuida, lhe gerencia aquela família. Ainda que ela não execute diretamente esse trabalho, ela contrate uma pessoa para fazê-lo, ela fica com a carga mental disso. Por exemplo, muitas vezes a gente está aqui participando de um videocast, mas nós estamos pensando, acabou a comida em casa, o que vai ser o almoço de amanhã, quem vai levar o Joãozinho na escola, isso fica tudo a cargo da mulher e é esse que é o trabalho de cuidado doméstico. Você falou desse trabalho mental que ela tem, mesmo contratando uma pessoa. Acontece isso no ambiente de trabalho. De outras formas, é claro. E como que isso se manifesta de forma mais presente atualmente? No mercado de trabalho, você vai ver tanto as discriminações de gênero, que aí elas vão acontecer de diversas formas, quanto você vai ter também esse papel de cuidado aparecendo nesse ambiente. Por exemplo,
No ambiente de trabalho, no escritório, quem é que se preocupa com o aniversariante do mês? Quem é que se preocupa quando tem um dia dos pais, um dia das crianças, em fazer uma programação? Quando tem o aniversário do seu chefe? Quem é que organiza ali aquela festinha surpresa? Quem é que compra o presente, verifica o lanche que vai ser feito? Normalmente são as mulheres. Então, até quando elas vão para o mercado formal de trabalho, elas acabam assumindo, muito que naturalmente, digamos assim, esse papel também do trabalho de cuidado. E aí vamos ter graves formas de discriminação de gênero para além disso. Interessante, né? E quem está acompanhando o nosso videocast, né, Gabriele, viu que a nossa âncora hoje é exatamente uma mulher, né? Exatamente em alusão ao mês de março, e a Luciana como mulher, tem desenvolvido um excelente trabalho, seja também na cooperativa, como também nessa forma, com essa desenvoltura de levar, né, a informação para nossos associados e para a sociedade em geral. E exatamente por isso ela está aqui, né, conversando, e eu, obviamente, sou um intrometido aqui, não, brincadeira. Na realidade, é bom frisar, né, que na nossa cooperativa, o Conselho de Administração é raro, né, é predominantemente feminino. Dos 6 integrantes do Conselho de Administração, que é o órgão que direciona as ações estratégicas, só temos 2 homens. Embora eu seja presidente, o trabalho de coordenação e ainda tenha um posicionamento, resquício, né, de uma cultura bastante do patriarcado, a presença masculina de diversos cargos de liderança, a deliberação é feminina. E o desafio é de como as mulheres vão efetivamente assumindo cada vez mais esse papel e superando, né, os desafios, as barreiras, né, que são colocadas para ela, que muitas vezes nós não enxergamos. Nós, homens, não vemos essa postura natural. Eu queria perguntar em relação até uma postura de mulheres mais antigas, como as mães, que dizem, olha, menino, não faz isso, que isso aí é um trabalho da tua irmã, é trabalho da tua mãe, vai estudar, vai fazer as coisas que tem que fazer, né? Porque quem tem que cuidar disso sou eu, né? Não cozinha, não lava roupa, porque isso é um trabalho feminino. Como hoje é visto e qual é a estratégia da gente poder superar isso e efetivamente democratizar esse trabalho? A gente precisa primeiro pensar e, na verdade, lembrar, isso é uma coisa muito importante, que mulheres não são machistas. Mulheres reproduzem machismo. É preciso fazer essa diferenciação. Por que isso? Porque mulher não se beneficia do machismo. Então, ainda que a gente diga equivocadamente, fulana é machista, olha como ela educa os filhos de forma diferente. Na verdade, ela não é. Ela está reproduzindo porque ela não vai se beneficiar disso de maneira alguma. E aí, quando a gente fala de educação de crianças, a gente tem um ponto muito sensível e importante. Porque, de fato, essas diferenças, esse tratamento discriminatório, ele pode começar dentro de casa. E aí a gente precisa falar do assunto, precisa dar visibilidade, dar conscientização, falar, como você comentou, do trabalho de cuidado que foi tema do Enem, né? Dar visibilidade para essas questões, para que essas mulheres que estão inseridas nessa sociedade e que então vão reproduzir essa lógica de criarem os filhos com essa diferença, comecem a observar que isso gera um problema. Essa mesma pesquisa do IBGE, que apontou que as mulheres se dedicam mais ao trabalho doméstico, demonstrou que o que acontece? O homem que mora sozinho tende a fazer mais trabalho doméstico. É o inverso para a mulher. Quando a mulher mora com alguém, ela faz mais trabalho doméstico do que se ela morasse sozinha. Então, isso mostra esse desequilíbrio. E aí, falar disso, dar visibilidade, comentar sobre isso, como nós estamos fazendo aqui, faz com que a pessoa se perceba que isso pode ter um impacto, inclusive, na carreira dessa mulher. Então, não é uma coisa que fica ali restrita a um ambiente doméstico. Isso vai também ter os reflexos na carreira dela no mercado de trabalho. É tempo ocupado, né? Enquanto um homem está estudando, aprofundando mais o seu estudo, a mulher está fazendo afazeres domésticos que está atrapalhando o seu desenvolvimento profissional. É isso? Perfeito. E nesse ponto, então, e outro ponto, aproveitando para perguntar, como nós homens podemos contribuir, porque às vezes diz assim, não, isso é assunto de mulher, né? Não se mete, deixa elas conversarem, deixa de lado. Como nós homens podemos atuar, não é, para que a gente possa contribuir com a própria autoconscientização, né? com o próprio entendimento da cultura machista que nós somos inseridos, né? Nós somos forjados dentro do machismo. Como nós podemos participar desse processo, contribuindo e tentando entender e reduzindo essa desigualdade?
Essa pergunta é muito boa. Eu penso que é fundamental inserir os homens nesse debate, primeiro de tudo, porque nós tendemos realmente a ficar falando sobre isso entre mulheres. E aí não adianta falar para a convertida, que as mulheres já sabem que isso acontece, que isso é um problema, sabem os impactos que isso causa a elas. Então a gente precisa inserir os homens nesse debate. Penso que o papel dos homens é muito no sentido de sensibilizar principalmente os outros homens, porque a gente sabe também que historicamente aí é um reflexo do machismo, é um reflexo dessas questões de gênero, os homens tendem a ouvir e dar mais respaldo à fala de um outro homem. Então, se sou eu falando numa roda de homens que aquela posição é machista, que aquela piada não se faz, que aquela brincadeira, na verdade, é agressiva, é violenta, é muito provável que eu seja rechaçada. Diferente se eles estão entre os pares e um homem lá, pelo menos, levanta e diz, olha, essa não é a melhor conduta, olha, é inadequada, olha, essa sua fala foi machista, talvez você precisasse rever. Então, inserir os homens e os homens assumirem para si esse compromisso é muito importante. E também dar lugar às mulheres. Não é dar voz, nós temos voz, não precisamos que ninguém fale por nós, não se trata disso. Mas dar o espaço, porque se hoje nós estamos numa sociedade igualitária, né, mulheres são 51% mais ou menos da população, a gente pode dizer que é metade, metade. Mas os homens estão nos espaços de poder, eles vão precisar sair para que uma mulher entre. Isso. Ou, no mínimo, né, criar um espaço a mais de poder para que possa ficar igualitário ali e dividir. E aí a gente traz até para o contexto da cooperativa, que eu gosto de deixar essa provocação. Nós somos a maioria mulheres, isso, mas historicamente fomos presididas lá por homens, né? Apesar do quadro funcional ser majoritariamente feminino, do nosso conselho ser feminino, quem está na presidência hoje é você, um homem, e anteriormente também tivemos outros homens presidentes a maior parte do tempo. Então, pensar sobre esse nosso papel a partir de sair do espaço de privilégio, que é o mais difícil, né? Isso. Assim como uma mulher branca, para mim é difícil sair da posição de privilégio quando a gente fala de racismo, que permeia muito severamente essa discussão, para o homem é difícil sair do espaço de privilégio também para dar lugar a uma mulher, e esse é um debate que precisa ser feito e é uma atitude comprometida, né, com o enfrentamento aí dessas questões. E como que você acha que deve ser o início desse debate? Deve brotar de onde? Das outras mulheres? Como que seria a melhor forma para isso? Ou deve ter da escola, a criancinha levar lá para as mamães, para os papais? Como que deve ser? É o conjunto, tanto a família, como o Ivan já colocou, quanto nas escolas. Essa educação de base é importante, porque a escola também é reprodutora desse sistema. Então, muitas vezes você tem pais e mães que tentam fazer uma educação diferente para os seus filhos e esbarram na escola, reforçando esses estereótipos, colocando meninos e meninas, né, de forma desigual ali na divisão de tarefas, nas atividades, nos esportes. Então, é um trabalho conjunto, na verdade. É família, é escola, a sociedade, o mercado de trabalho. Na cooperativa, a gente tem essa iniciativa do Comitê Mulher, que é super importante, porque poder reunir mulheres para pensar ações para as mulheres que estão ali inseridas e para as cooperadas, sem dúvida, é um passo. Né? Sem dúvida, é uma iniciativa que vai contribuir para que a gente avance nesse debate, inclua, inclusive, os homens e os cooperados que estão ali. Dentro do universo da gente, tem muito essa união dos homens, né? E a gente percebe muito que os homens, eles são muito parceiros entre si. Só que quando você vira essa parceiragem para as mulheres, você não vê. E se vê é muito raro. O mais comum é a rivalidade entre elas, né? Só que parando para pensar disso de um ponto de vista mais antropológico, talvez, você vê que é cultural. Nós fomos ensinados a ser assim. A competir, né? Com certeza. Isso também é uma questão histórica, né? Tanto daquele contexto da caça às bruxas, né, que a gente foi equivocadamente levados a pensar que se trata de uma perseguição de mulheres que eram desviadas, digamos assim, não se trata disso, eram mulheres que ousavam romper ali com aquele padrão social, de serem mulheres castas, mulheres recatadas, trazendo para o nosso universo atual a história da bela recatada e do lar. As mulheres que não se enquadravam nesse padrão que eram consideradas as bruxas, e isso era uma forma de desmobilizar as mulheres, porque ou você era bruxa e você estava condenada à fogueira, ou você era talvez a princesa que estava ali destinada ao casamento, a ter filhos, a formar família. Isso foi estimulando essa rivalidade mesmo feminina. E aí a gente tem outros signos históricos que vão aparecendo e vão contribuindo para isso. Por exemplo, os contos de fadas mesmo. O que a gente vê nos contos de fadas? Geralmente a princesa e a bruxa disputando o amor de um homem, que é o príncipe. E aí a gente tem a princesa que é delicada, que é bonita, que é jovem, né, que muitas vezes é rica, e a gente tem a bruxa, que é uma mulher mais velha, feia, assustadora, que está ali infernizando
amenizando a vida da princesa para ficar com esse príncipe. Tudo isso vai formando na gente, né, forjando na sociedade esses estereótipos, essa ideia de que nós mulheres não somos amigas umas das outras, não podemos ser aliadas, essa ideia de que é mais difícil trabalhar com mulheres. Quem nunca ouviu aqui, né? Eu prefiro trabalhar com homem, é mais fácil, mulher faz muita fofoca, mulher é difícil. Né? Então, isso foi mesmo estimulado socialmente porque é um grande plano social para manter as mulheres separadas. Né? Os homens, eles realmente, naturalmente, se defendem, ainda que sejam estranhos. A gente vê nesses casos de repercussão, Daniel Alves, por exemplo, você vê nitidamente que homens que sequer conhecem ele vão na rede social defender, mesmo ele já tendo sido condenado pela justiça espanhola. Então, você tem provas ali de que ele cometeu um crime e ainda tem homens defendendo. Já mulheres tendem a rivalizar com as outras. Né? Mesmo com toda essa situação, com as provas, com a condenação dele, você vai ver mulheres que, ao contrário, estão lá nas redes sociais dizendo, mas essa mulher fez isso para se aparecer. Eu acho que ela queria ganhar dinheiro. Eu acho que o objetivo dela era ficar famosa, ainda que ninguém nem saiba quem é a vítima, que preferiu não se expor. Então, existe, sim, historicamente, esse incentivo de que nós sejamos separadas, de que nós não nos unamos, que nós não façamos alianças, porque não tem a ver com amizade, tem a ver com fazer aliança e reconhecer que uma mulher, assim como eu, pode sim sofrer uma violência, uma discriminação de gênero. Com certeza. Voltando agora para o ambiente de trabalho, um dos vários tipos de violência que uma mulher pode sofrer, às vezes, pode vir a sofrer, é a violência moral. E caramba, é tão triste quanto se fosse uma violência física pra gente, né? Quem nunca sofreu isso? Alguma coisa tipo, tá de TPM. Nossa, gente, são tantos comentários que estão tão enraizados na nossa cultura que a gente não consegue perceber que isso aí é violência. É uma forma, assim, de discriminação de gênero e pode vir a configurar violência. Principalmente se essa atitude descambar para uma situação, por exemplo, de assédio sexual, que é um crime. Né, reconhecido como crime, diferente do assédio moral, que não configura ainda um crime no nosso país. E aí, quando a gente fala dessa violência moral, ela pode, sim, ser muito prejudicial para essa mulher. Ela pode fazer, inclusive, com que essa mulher saia do mercado de trabalho. E aí a gente tem dados de assédio, por exemplo, de que as mulheres negras sofrem muito mais assédio. Porque, como eu disse, essa também é uma discussão sobre raça, não apenas sobre gênero. Então, uma mulher negra no mercado de trabalho, numa empresa, ela tá mais suscetível a sofrer esse tipo de discriminação do que uma mulher branca. E aí essas violências vão contribuir, sim, para o adoecimento, para essa mulher se afastar do mercado de trabalho, vão contribuir para um ambiente tóxico de trabalho, porque se a chefia está praticando assédio, todos os outros colegas vão se sentir validados para fazer isso também. Às vezes vira mesmo um comportamento coletivo ali do grupo contra aquela mulher. A gente tem um dado, por exemplo, trazendo para a advocacia, de que as mulheres lá nos Estados Unidos são maioria nas cadeiras das universidades de direito. E aí houve uma pesquisa para tentar entender por que quando chegavam nos escritórios elas não eram nem metade. E um dos principais motivos apontados foi o assédio, porque ele acaba afastando mesmo essas mulheres do mercado de trabalho. Elas acabam decidindo por não mais se submeter a essa violência e, como muitas vezes não recebem apoio, preferem sair, deixar sua carreira, deixar ali aquele posto de trabalho e ficar no trabalho doméstico ou no empreendedorismo. Né? Isso fomenta muito o empreendedorismo feminino, essa falta de oportunidade e essa violência que a gente vê no mercado de trabalho. E, Gabriele, aproveitando para perguntar, como está o cenário hoje? Né? Porque o que não era assédio sexual, que era normalizado, né? Equivocadamente normalizado e até enraizado e ainda persiste, acaba se tornando prática comum, né? Cotidiana e rotineira, seja no mercado de trabalho, seja no ambiente corporativo, até mesmo dentro de casa, até mesmo na rua. Você poderia, como advogada, mostrar o quanto o direito evoluiu? Obviamente tem muito a evoluir, mas já para dar um sinal para as pessoas, principalmente os homens que acompanham, que mostram aí, como o caso do Daniel Alves, do Robinho, embora haja uma certa dificuldade, um sofrimento muito grande por parte da mulher que denuncia de forma corajosa, mas não dá para mostrar que isso já tem mudado e que o sistema de justiça está avançando e que as mulheres estão avançando também para exatamente os homens repensarem sobre essa conduta, que não é normal, que isso deve ser refutado, que isso precisa mudar. Você consegue mostrar esse panorama para que nós, homens, possamos cada vez mais compreender que não vai haver impunidade? Os dois casos que você citou são bastante emblemáticos, eu acho que eles já mostram um avanço.
Muita gente não acreditava numa condenação dos dois e não acreditava que o Robinho viesse a ser condenado a cumprir a pena no Brasil. E ele, assim, do ponto de vista jurídico, muito provavelmente veio para o país pensando o mesmo. Né, veio nessa tentativa de não ter que cumprir pena, porque como brasileiro nato ele não poderia ser extraditado e aí há uma grande discussão jurídica sobre a possibilidade. Então existia sim, né, essa possibilidade de que ele não fosse condenado a cumprir a pena aqui e aí ele ficaria livre como estava. Então são situações que passam sim uma mensagem de não tolerância. Apesar de nós termos muitas críticas a essa questão da punição, porque a punição não resolve o problema da violência contra a mulher, não é esse o cerne da questão, esse não é o único fator aí que pode contribuir, com certeza traz uma mensagem pedagógica, tem uma natureza pedagógica. Então, um homem que está vendo uma situação dessa acontecer já vai pensar diferente até na forma como ele conduz uma situação dessa. Porque, como você também bem colocou, é normalizado. Então, eu chegar numa balada, por exemplo, como homem, né, e passar a mão numa mulher, tentar beijá-la à força, é tido como uma coisa que faz parte do flerte. Isso. Quando é violência. Então, esse tipo de condenação, esse tipo de caso mediático mostra pra gente que não é bem assim. Né, que tem condutas que são de paquera e tem condutas que são de violência. E que se não há consentimento, você está, sim, cometendo um crime porque você já está beirando a violência. E aí eu acredito que os dois casos considero que são bem simbólicos, que nos mostram esse avanço aí do sistema de justiça. A gente tem o próprio protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ, que é uma norma que se tornou obrigatória desde março do ano passado, que vem justamente apontar que essas desigualdades de gênero vão sim acontecer nos processos e que os juízes têm que estar atentos para isso, quando forem julgar, quando forem conduzir aquele processo. Então, tudo isso são evoluções que nós vamos trabalhando aí para continuar avançando quando se fala de direito das mulheres. E quando a gente fala de cooperativa, né, a gente tem um ótimo exemplo da Coimpa, mas também temos outras e tantos outros exemplos. O que você acha que é o gatilho, o start para as mulheres irem para esse mundo cooperativista, de aliança entre elas até? Primeiro, saber dos benefícios. Eu acho que muita gente não conhece, confunde, né? Aquilo que a gente sempre comenta no conselho, é banco, é um banco, porque o banco da Coimpa, não é um banco. Cooperativa tem outra premissa, né? A cooperativa, ela não visa lucro. Eu acho que é importante ter isso em mente, divulgar mais isso, para que as pessoas entendam que é uma possibilidade para elas, para obter serviços financeiros, sem se endividarem, né, sem ficarem comprometidas financeiramente e ainda contribuindo com a comunidade, porque é um dos nossos valores enquanto cooperativismo. E aí pensar isso e pensar em como o cooperativismo pode ter um papel para fomentar a independência feminina. Né, pensando aí no público feminino, as mulheres na cooperativa vão ter acesso a taxas mais benéficas, por exemplo, a um cartão de crédito, a uma linha de crédito com taxas menores. Isso possibilita que elas façam mais negócios, que elas abram negócios, né, que elas possam fortalecer e formar uma rede mesmo de negócios, de network. Então, tudo isso acaba contribuindo e acaba ajudando no fomento da renda e a gente pensar em superar esses índices aí de desigualdade no mercado de trabalho também. E é interessante, né, que a mulher ela se destaca, né, nos programas sociais, no microcrédito, exatamente pela sua responsabilidade. Quando você investe no público feminino, na mãe de família, na chefa de família, você tem o retorno, não é? Você vê o índice de inadimplência muito menor, não é? E um desenvolvimento que se espraia a partir daí. Então, hoje, o público feminino cada vez mais se firma a partir das alianças, a partir dessa conscientização, a partir dessa sensibilização também do público masculino, nós conseguimos ver uma redução de desigualdade, que, obviamente, não é uma conquista pronta e acabada. Se nós não mantivermos, por isso que é importante esse momento de conversa, né, Luciana? Conduzida pela Luciana e trabalhando aqui como outras mulheres passaram aqui também, que nós pudéssemos exatamente trabalhar essa ideia de que o público feminino tem um diferencial. Se hoje a mulher ela é tão presa, tem tantos obstáculos para desenvolver, imagine se ela tiver melhores condições de trabalho, o que ela pode agregar mais ainda para a nossa sociedade. Sem dúvida. A gente tem alguns levantamentos muito interessantes da consultoria empresarial McKinsey Company, que é uma das mais respeitadas no mundo, atua em nível global, nessas pautas, né, analisando aí a questão da diversidade e inclusão no ambiente corporativo, e são vários os índices que ela traz de como é benéfico ter mais diversidade de gênero, de raça, ter mais lideranças equilibradas entre homens e mulheres, entre pessoas brancas e pessoas negras. Isso não traz só um impacto positivo do ponto de vista social ou moral, traz um impacto
econômico. Né? Tem alguns levantamentos de que se as mulheres fossem remuneradas adequadamente, em condições igualitárias a dos homens, principalmente se o trabalho doméstico de cuidado, que a gente falou no comecinho, fosse adequadamente remunerado, a gente teria aí um acréscimo na economia de mais de 10 trilhões de dólares no PIB mundial. E a gente está falando de um acréscimo anual. É uma coisa absurda. Então, economicamente, é interessante, é positivo, é válido, é benéfico ter mais mulheres, ter mais pessoas negras aí nessas carreiras, nos postos de liderança. Então, é algo que a gente precisa discutir para avançar enquanto sociedade, para fomentar que essas mulheres participem, não porque estão precarizadas, porque eu não consegui no trabalho porque eu sofri assédio, ou eu fui demitida porque eu virei mãe, e aí agora a minha única saída é o empreendedorismo. Não, mas que elas vejam o empreendedorismo como uma oportunidade mesmo de crescer, de construir, não porque surgiu para elas ali como uma saída, mas porque foi o caminho mesmo que elas resolveram trilhar. Eu tenho condições, com o apoio da minha cooperativa, com as linhas de crédito que eu posso acessar lá, a ter a minha própria empresa, o meu próprio negócio, eu posso sustentar a minha família com isso. Né? Então, é preciso que a gente fomente essa ideia também para as mulheres, né, que muitas vezes não percebem isso. E quantas mulheres já não empreenderam, já não foram para o cooperativismo, não formaram grupos cooperativistas ali, de reciclagem principalmente, né? Depois de conhecer o negócio que tem disponível para elas. As possibilidades financeiras, né? A rede de negócios, linhas de crédito, microcrédito, como o Ivan falou, todas as possibilidades que elas podem acessar numa cooperativa e fazer crescer o seu negócio e fomentar a sua independência financeira mesmo, que é o principal. Exatamente, e obviamente a cooperativa é do gênero, palavra do gênero feminino, né? A cooperativa, que já mostra exatamente a força, né, de quem acolhe. Agora é importante, Gabriel, também aproveitando, que também há um apagamento, né, da história da atuação das mulheres, né? Muitas vezes diz aquela frase, né, dita que atrás de muito machista, né, atrás de um grande homem há sempre uma grande mulher. Isso, né, realmente retrata o apagamento da história da contribuição que a mulher deu ao mundo, com toda a discriminação, com todas as dificuldades, o quanto elas contribuíram na história e foram decisivas, né? E tiveram a sua história apagada porque tem uma narrativa eminentemente masculina, não é verdade? E isso alguns movimentos já começam a demonstrar, né, que há muito talento feminino que foi apagado ao longo do tempo e até apropriado por grupos masculinos. Né? Perfeito. Quando a gente fala da história do próprio cooperativismo, que ele nasce ali numa premissa de maior igualdade, numa premissa de condições mais igualitárias de democracia, né, para o grupo ali que executava a mão de obra e estava perdendo o poder de troca durante o capitalismo, essa premissa ela já nasce não sendo respeitada adequadamente, porque a gente já tem as mulheres apagadas desse momento. Né? Há alguns registros de que haveria uma mulher entre os primeiros 28 cooperados, né, que fundaram a primeira cooperativa lá na Inglaterra em 1844. Embora haja uma discussão se essa mulher realmente existiu ou não, se ela existiu, ela teria contribuído grandemente ali para a criação daquela cooperativa e ela sequer fez parte do quadro. Não poderia por ser mulher. E aí a gente só tem uma mulher nos quadros 2 anos depois, sendo esposa de um cooperado, então a gente vê aí um homem precisando validar a presença dessa mulher aí no cooperativismo. E num cenário em que as mulheres realmente eram apagadas e eram consideradas e vistas como propriedade masculina. Ou eram propriedade do pai e depois passavam a ser propriedade do marido. E então não podiam participar da economia igualitariamente. Hoje, felizmente, não é mais o cenário. Apesar das discriminações persistirem, apesar das questões de gênero serem ainda tão, né, fortes, nós sabemos que hoje as mulheres podem participar do mercado de trabalho. Hoje as fronteiras que a gente tem que ultrapassar são outras. Por exemplo, essa questão do trabalho de cuidado. Isso. Porque se a divisão for igualitária ou se houver uma remuneração justa desse trabalho, a gente pode pensar no desenvolvimento de carreira das mulheres, pode pensar nas mulheres crescerem no cooperativismo, pode pensar em que elas sejam lideranças nesses espaços, que, como você falou, o exemplo da Coimpa é uma raridade. Né? A maioria das cooperativas não tem essa participação tão forte de mulheres em cargos de decisão. É aquela velha história de uma coisa puxa a outra, né? A gente já vai se encaminhando aqui para o final. Ivan, gostaria de fazer alguma fala? Eu só agradecer, né? Agradecer a presença da Gabriele, assim, novamente, a Gabriele tem sido uma conselheira em todos os sentidos, né? A voz dela, ela sempre traz essa importância
para sempre assegurar o espaço, né? Porque é uma conquista contínua, né, Gabriele? Se você fechar os olhos, rapidamente aquele espaço conquistado ele tende a sair, porque o sistema patriarcal ainda é muito forte, né? Nosso país é muito forte no mundo ainda. Então, agradecer por esse momento para compartilhar e agradecer também você, Luciana, porque você, como disse, a gente já tinha trocado a ideia, Gabriele, a Luciana tem um talento enorme e a gente já convidou para que ela assuma, né, a frente do programa e possa entrevistar as outras pessoas que virão aí, ou certamente mais mulheres virão aqui apresentar o seu conhecimento muito valioso para a gente. É isso, Luciana. Gabriele, muito obrigado por ter vindo aqui com a gente. Se as mulheres quiserem te seguir, conhecer um pouco mais do teu trabalho, se tu quiseres alavancar outras mulheres também, esse é o momento. Com certeza. Pessoal, a minha missão é fazer a defesa dos direitos das mulheres e é fomentar mesmo a existência das mulheres, a vida delas, a carreira delas. Então, quem quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, pode me seguir lá no Instagram, no @Gabriele, com 2 L's e E, .maués, e saber mais aí sobre as minhas atividades, sobre o Comitê Mulher da Coimpa, que a gente está começando aí com as atividades e pretende que ao longo do ano desenvolver muita coisa e pensar muitos projetos, por que não, para as mulheres e para as nossas cooperadas. Obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Eu fico sempre muito feliz de estar nesses locais podendo falar de direito das mulheres, que é o que eu mais almejo na vida. Gabriele, muito obrigada por ter vindo aqui e deixar bem claro, né, que a gente fica muito feliz de trazer uma mulher que fala sobre o direito das mulheres para esse ambiente aqui de debate e tudo mais. Muito obrigada por ter vindo. Bom, o COP30 fica por aqui. Acompanhe as nossas redes sociais, @SicobCoimpa, e fique ligado nos próximos episódios.